Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez vamos dar sequência ao nosso conteúdo, voltando um pouco, para a parte do estudo dos gases. Chegamos a dar uma olhada nisso antes do nosso recesso, mas é importante vivenciar novamente. Eu quero focar especificamente nas variáveis de estado, a equação dos gases ideais, transformações gasosas, e ter uma ênfase no aspecto teórico, para que a gente possa entender claramente a estrutura de um gás, certo? Então, a primeira ideia inicial que nós temos aqui nesse material que está disponível na plataforma do Estado é que o gás ele vai assumir determinados comportamentos, tá? Mas para isso você precisa garantir, todo o nosso estudo ele é baseado na ideia de que o seu gás ele está confinado em um recipiente. E você é capaz de manipular as propriedades desse gás, as variáveis de estado, dentro desse recipiente. Ou seja, um sistema ali que está fechado, ok? Nesse caso, você tem aqui algumas características do gás, que você tem baixa densidade, encontra-se acima da temperatura crítica. Já comentamos a questão da baixa densidade, calor de convecção, temperatura crítica em outros assuntos. Ter moléculas que se movem desordenadamente, distante umas das outras, já vamos comentar isso de uma forma mais visual. E possuir moléculas que colidem eventualmente umas com as outras e com as paredes do recipiente, sendo esta colisão perfeitamente elástica. Bom, pessoal, para deixar clara essa quarta definição, é importante vocês entenderem que uma das medidas, que se chama medida de pressão, ela vai dar a ideia justamente disso, a taxa de colisões que as partículas têm umas com as outras ou com o recipiente, tá? As colisões serem perfeitamente elásticas significa dizer que aqui você vai ter ausência de perda de energia, Na verdade, você vai ter uma colisão que se perpetua ali no movimento enquanto ele estiver no processo de recebimento de energia, Então, vamos seguir aqui com o nosso material, A primeira ideia que nós precisamos entender é da transformação isotérmica, ok? Então, nós estamos trabalhando a ideia das variáveis de estado, Vocês vão perceber que existem três variáveis de estado, que é a temperatura, a pressão e o volume, do gás dentro do recipiente, certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal, basicamente? Nós vamos ter a ideia de que enquanto a pressão e o volume do gás mudam, a sua temperatura não muda, porque o termo ISO significa dizer que a sua substância ela tem uma equivalência, uma igualdade, e terma para se referir à temperatura, ok? Existe um outro tipo de transformação que nós chamamos de isocórica ou isovolumétrica. Essas transformações ocorrem quando você tem aqui uma conservação do volume, Enquanto que a isobárica é uma conservação da pressão, certo? E aí, diante desses cenários, você tem o que a gente chama de equações de transformações gasosas, Então, você percebe aqui rapidamente que se você tiver uma transformação isobárica, você usa essa fórmula. Se você tiver uma isocórica, você usa essa. E se você tiver aqui uma isotérmica, você vai usar essa fórmula daqui. A gente vai falar sobre fórmula mais para frente. Mas por hora eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas aqui, tá bom? Então, reparem nesse material. Eu quero que vocês não avaliem do ponto de vista dos números em si. Eu quero que você imagine isso. O que acontece? É um recipiente, ok? Que ele está com um peso aqui em cima isolado, as moléculas estão aqui. E você tem um gráfico aqui que é uma curva isotérmica, que nós já falamos, tá? Então, no momento que você simplesmente inicia aqui a simulação, você vai perceber alguns detalhes, tá? Então, repare que nesse momento aqui, agora, você tem uma situação em que as moléculas elas estão bem livres, Aqui você repare que o volume está diferente, consequentemente a pressão está diferente. Então, à medida que eu começo aqui a liberar calor,
né? Você está tendo aqui uma situação de perda de calor. Repare que os quezinhos eles estão saindo. Você está tendo uma situação em que a pressão ela começa a aumentar e o volume começa a diminuir, certo? Então você percebe que nesse cenário você está tendo uma volta, né? Ou seja, claramente fica nítido que você pode manter aqui a sua temperatura constante simplesmente mudando o volume aqui, não é? Ou seja, o que a gente pode pensar para que vocês entendam aqui com mais calma, reiniciando, é que na medida que eu vou descendo, pessoal, olha, eu vou descendo aqui o material, você influencia no outro parâmetro que é o volume, né? Eu estou descendo aqui, né, a minha tampa. E quando você muda o volume, diminui o volume, você está diminuindo o espaço dessas moléculas. E aí elas vão colidir mais, elas vão colidir mais com as paredes, vão colidir mais entre elas, e isso vai representar um aumento da pressão. Então, como eu não estou fornecendo nenhum calor aqui, né, nesse momento, repare que todo esse processo ocorre a uma temperatura constante, ok? E isso aqui representa um gráfico de uma isoterma, certo? Então vamos continuar com a outra parte, que agora é justamente uma representação de uma transformação isobárica. Então o que acontece com a transformação isobárica? A pressão ela é constante. Então eu vou fazer o quê? Eu vou iniciar aqui, ó, com a fonte de calor. As moléculas, quando ganham calor, se agitam mais. E aí essa tampa, ela não é fixa, tá? Então ela começa a subir, pessoal. E no momento que ela sobe, eu vou pausar um pouco aqui, o que acontece? No momento que ela sobe, eu vou pausar um pouco aqui, acontece o seguinte. Se essa tampa ela fosse fixa, ela não pudesse subir, o volume seria fixo. Então a pressão é que aumentaria. Mas como a tampa está subindo, isso significa que o aumento de pressão ele não ocorre. O aumento de temperatura está compensando o aumento do volume, ok? Então, essa é uma situação aqui de uma isobárica, porque à medida que você aumenta o movimento das moléculas, você também aumenta o espaço. Então, não há no que se falar aqui de aumento de pressão, certo? Então, é por isso que você tem aqui a transformação isobárica, né? Elas estão tendo mais agitação, mas estão ganhando mais espaço também para se movimentarem. Enquanto isso, temos também aqui a transformação isocórica, certo, pessoal? Transformação isocórica. Dessa vez, aqui nós temos um recipiente fechado e isolado aqui também, mas o volume vai ser constante. Então, o que acontece? À medida que eu forneço aqui o meu calor, as moléculas vão passar a se agitar mais, mas se você reparar como o volume é o mesmo, na medida que elas começam a se agitar mais, elas começam a colidir mais com as paredes e entre si. Então, ao invés de aumentar o volume, que é fixo, eu estou aumentando a pressão interna, né? As colisões entre as moléculas, ok? Então, só recapitulando, no caso aqui da isotérmica, você está falando sobre diminuir o volume, ou seja, eu não estou nenhuma fonte de calor está aqui embaixo. Então, quando eu diminuo o volume, eu aumento a pressão pelo simples fato de reduzir o espaço das moléculas. No gráfico da transformação aqui isobárica, voltando ao início, elas estão aqui em paz, as moléculas, sem qualquer tipo de energia. Você fornece a sua energia na forma de calor, a temperatura aumenta, mas como a sua tampa também vai subindo, então a pressão se estabelece como constante. A temperatura provoca aumento de volume e a transformação é constante, sendo então isobárica. E por fim, aqui a questão, a terceira transformação, no caso com volume constante, repare ó, que quando eu tirei a fonte de calor, as moléculas estavam com agitação menor e à medida que eu vou fornecendo o calor, o grau de agitação delas, enquanto a temperatura maior, aumenta. Mas aí, como você não tem uma condição de aumentar o volume, o que vai ser aumentado aqui é a pressão. E no caso, o volume é constante. Ok? Eu vou deixar o link também dessa simulação para que vocês possam acessar. Mas lembrando que ela se trata justamente do aplicativo que eu indiquei que vocês baixassem
no celular de vocês no início do ano, certo? E agora, para finalizar, esse quadro e resumo é o mais importante do que nós vimos na aula de hoje, tá bom? Então, transformação isotérmica. P1V1 igual a P2V2. O que é isotérmica? Não muda temperatura. Transformação isocórica. P1T1, P2T2. O que é isocórica? Não vai mudar o volume. Transformação isobárica. V1T1, V2T2. O que é transformação isobárica? Não muda pressão. Então, no caso aqui, você tem a lei geral dos gases, que vai ser essa fórmula caso todas as variáveis mudem, tá? Então, se todas mudarem, você vai ter que utilizar essa daqui. Mas caso você tenha algum tipo de transformação diferenciada, você vai utilizar essas fórmulas aqui, ok? Pessoal, gostaria muito de agradecer a atenção de todos e espero que vocês tenham conseguido compreender minimamente. Eu sei que é um conteúdo um pouco delicado, considerando que nós estamos falando sobre uma estrutura microscópica, mas qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao conteúdo, vocês podem acessar na plataforma, assim como também dúvidas sobre as listas que eu posto para vocês, tá bom? Gostaria de desejar mais uma vez uma ótima semana de estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.